Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um programa do nosso canal. É chegada a hora. É chegada a hora. E hoje eu gostaria de abordar um tema que eu costumo ministrar em sala de aula, que é a diferença entre caráter e reputação. Ou qual a diferença, ou qual a sua diferenciação. O que é caráter e o que é reputação? São a mesma coisa, ou as mesmas coisas, ou são coisas diferentes? Bom, vamos lá. Para entender isso aqui, como um professor de ética, nós aprendemos que ética é uma palavra. Na etimologia, o que é etimologia? É o estudo da origem das palavras. Assim, a origem da palavra ética vem do grego ethos. E ethos, com TH, significa modo de ser, costumes, né? Comportamento. Então, como eu faço para saber se uma pessoa se pauta pela ética? Analisando o seu comportamento. Mas como que eu analiso o comportamento de uma pessoa? O que eu preciso ler nessa pessoa? Eu preciso ler, visualizar e analisar o seu caráter. Caráter que veio da palavra caracter, né? Característica. Assim sendo, é importante observar aqui que todos nós temos um caráter, né? Todos nós temos uma característica. Caráter podemos colocar aqui como sinônimo de índole, né? Mas vamos ficar aqui na palavra caráter. Então, a depender das atitudes que uma pessoa tenha, eu posso dizer se ela tem um caráter bom ou mau. Mas lembrando que todos nós temos caráter. E por que eu estou falando isso? Porque é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem assim, no senso comum. O que é o senso comum? É o que o povão diz aí. Normalmente as pessoas dizem, ó, cuidado com fulano, cuidado com cicrano, não é ciclano, tá cicrano com R. Cuidado com beltrano, que esse daí é uma pessoa sem caráter. Ora, senhores, via de regra não existe pessoas sem caráter. Caráter ela tem, porque todos nós temos um caractere, uma característica, um caráter. Agora, o que resta é saber se esse caráter é bom ou mau. No popular, ou no senso comum, nós costumamos dizer assim, ó, fulano é gente boa, cicrano é do bem, olha, ele é gente fina, uma pessoa muito bacana, muito legal. Na verdade, o que nós estamos querendo dizer é que aquela pessoa tem um caráter bom, tá? Já as pessoas que falam, ó, fulano não tem caráter, o que elas estão querendo dizer é que tal pessoa tem um caráter mau. E por que eu digo que, via de regra, não existem pessoas sem caráter? Porque todos nós temos uma característica, acho que isso ficou bem claro. Então, o que seriam essas pessoas, quais seriam essas pessoas sem caráter? Poderíamos pensar no recém-nascido, embora eu estou entre a classe de professores que entendem que o recém-nascido ele tem um caráter, que vai iniciar um processo de formação desse caráter, né? Ou seja, esse caráter ele ainda vai ser formado. Já tem, mas seria um livro com seria um livro com páginas em branco. Assim sendo, outros já entendem que a criança não tem caráter, não tem uma característica. Você decide o que te convence melhor, qual que faz você se filiar a este ou aquele pensamento. Eu estou entre aqueles que a criança tem um caráter, mas que ainda vai entrar em formação. Aí é uma discussão que é para um outro vídeo, com quantos anos esse caráter estaria já plenamente formado. Alguns entendem com 16, outros com 18, e por aí vai. Mas isso aí seria um tema para outro vídeo. Fato é que as crianças recém-nascidas têm um caráter que vai entrar em formação, e teríamos também, quem, professor? Poderíamos pensar aquelas pessoas que vivem no estado vegetativo, as pessoas que têm problemas mentais, um adulto de 30 anos de idade que tem uma cabeça de 3 anos, isso infelizmente ocorre, tem casos assim na nossa sociedade, e aí como que eu vou atribuir um caráter para essa pessoa? Talvez esses fossem aí uma pessoa, esses que vivem no estado vegetativo, por exemplo, acho que não tem como lhe atribuir um caráter. Talvez essas pessoas se classificariam, eu falo talvez, na verdade eu creio que essas pessoas não têm ou não possuem um caráter à luz da ética, para ser estudado pela ética. Não tem como eu analisar o modo de ser dessa pessoa e lhe atribuir um caráter, seja bom ou seja mau. Pegaram aqui, até aqui, tranquilos? Tudo bem? Vamos então um pouquinho mais adiante. Então vamos resumir o que é esse negócio de caráter. Caráter, pessoal, senhoras e senhores, é quem eu realmente sou, seja quando eu estou sendo assistido, quando eu estou sendo observado ou não. Caráter é quem eu sou na ausência ou na presença das pessoas,
seja na frente ou atrás das câmeras, não importa. Estão entendendo? Então caráter é quem eu realmente sou, na minha essência, na minha índole, como eu ajo, como eu reajo diante de situações e circunstâncias. A depender dessas ações ou dessas reações comportamentais, a ética vai olhar o caráter dessa pessoa e vai lhe atribuir se ela tem um caráter bom ou mau. Até aqui parece que é muito tranquilo. Agora a pergunta que se faz é, pessoal, se caráter é quem eu realmente sou, o que seria então a reputação? E aqui é que é o lance. E aqui que a gente tem que tomar cuidado para não confundir as estações, né? As frequências das coisas. Vejam só, reputação, pessoal, não é quem eu realmente sou. Reputação é como eu sou visto pela sociedade. Vocês estão entendendo? É como o outro me vê. E o outro pode me ver com uma imagem boa ou ruim. Não é verdade? Então vamos pensar aqui. Eu posso ter uma reputação muito boa perante a sociedade. Os artistas normalmente têm uma imagem muito boa, porque os artistas se preocupam muito com a sua imagem. A reputação está muito ligada à sua imagem, né? E o curioso é que muitas vezes o povão, as pessoas comuns não costumam se preocupar muito com a sua reputação. Mas fato é que existem profissões que há pessoas que dormem e acordam pensando na sua reputação. Que profissões, por exemplo, se preocupam muito com reputação? Eu posso dar exemplos aqui para vocês de políticos, de ministros religiosos, de empresários famosos, até empresas, pessoal. Até pessoa jurídica tem a preocupação com a sua reputação. Ou com a sua imagem perante a sociedade. Fato é que aqui que temos que tomar cuidado. Você que é uma pessoa comum do povo, não é um político, não é uma celebridade, não é um artista, às vezes você ouve conselhos que podem ser muito prejudiciais para a sua reputação. Normalmente as pessoas falam assim, por que você está preocupado com os outros? Você não tem que estar nem aí para o que o outro acha de você. Afinal de contas, ninguém paga suas contas. É preciso tomar muito cuidado com esse conselho. Porque se você viver a não se preocupar absolutamente nada com o que o outro pensa de você, você vai ter que se conformar com a imagem que a sociedade vai lhe dar. Normalmente não é boa. A respeito disso, eu sugiro a leitura de um livro chamado 48 Leis do Poder. As 48 Leis do Poder. Esse livro é fantástico, onde ele dá 48 lições de quem quer chegar e se manter no poder. E na lei número 5, eu gostaria de ler o trecho para vocês. Quem puder ler essa obra, eu indico. Olha só o que está escrito. Muito depende da reputação. Dê a própria vida para defendê-la. A reputação é a pedra de toque do poder. Com a reputação, apenas você pode intimidar e vencer. Um deslize, entretanto, e você fica vulnerável. E será atacado por todos os lados. Torne a sua reputação inexpugnável. Esteja sempre alerta aos ataques em potencial e frustre-os antes que aconteçam. Enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos, minando as suas próprias reputações. Depois afaste-o e deixe a opinião pública acabar com eles. Olha só que interessante. Esse livro mostra que isso acontece muito no meio político. Olha só na época de eleições, onde os candidatos, quando estão concorrendo, ao invés de discutirem propostas, eles ficam um atacando a imagem do outro, tentando destruir o seu oponente. Porque se você destruir a imagem do seu oponente, você acaba destruindo com ele mesmo. E as pessoas, a opinião pública não costuma ser misericordiosa, tá? Quando a pessoa tem a imagem destruída. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Vários. Um bem conhecido, depois vocês pesquisem aí o caso da escola base, onde um proprietário de uma escola foi acusado de pedofilia. E foi anunciado na Rede Globo de televisão. E depois ele provou a sua inocência. Pesquise o caso escola base. E mesmo assim a sua escola ficou vazia. Ele ficou com problemas mentais depois disso, mesmo sendo absolvido, porque teve a sua reputação destruída. E há muitos casos, né, de pessoas que tiveram as suas reputações destruídas. E aí fica a seguinte pergunta: dá para recuperar uma reputação depois de perdida? É uma pergunta que se faz no vídeo. E eu vou fazer uma outra pergunta. E essa é uma pergunta difícil, hein? Senhoras e senhores, seria possível uma pessoa
um mau caráter gozar de boa reputação? Pensem agora rapidinho no vídeo. Seria possível isso? Um mau caráter gozar de uma boa reputação? Pensaram? Se sua resposta foi sim, você acertou. É possível, pessoal. Existem muitas pessoas de mau caráter, mas com boa reputação. Por quê? Porque eles cuidam da reputação deles diariamente. Então eles estão sempre preocupados em ter uma boa imagem perante a sociedade. Entenderam isso aqui? Vamos para frente. Não obstante, faz-se uma outra pergunta. Seria possível também você ter um bom caráter, uma pessoa de bom caráter, ter uma má reputação? Pense um pouquinho aí. Pensaram? Se sua resposta foi sim, você também acertou. E isso não é raro, tá, pessoal? Acontece casos de pessoas do bem, como diz na gíria, são pessoas do bem, mas que estão com as suas reputações hoje destruídas. Há que se tomar muito cuidado, porque a depender com que você se envolve, seja no meio artístico, sobretudo no meio político, ou lideranças religiosas, há uma guerra sem armas, como dizem por aí, onde um quer destruir a reputação do outro para buscar atender os seus próprios interesses. Atualmente, o que está acontecendo agora no Brasil, veja o caso do ex-presidente Lula, onde está uma guerra, onde ele tinha sido condenado, agora seus processos foram anulados. Hoje é dia 17 de março de 2021, atualmente o ex-presidente está com seus processos anulados. A questão, será que ele pode recuperar ainda aquela reputação de 87% de aprovação da opinião pública? Então isso a seguir cenas dos próximos capítulos. Então o que eu quis alcançar com esse vídeo foi aprender a diferenciarmos o que é caráter e o que é reputação. A diferença de uma coisa e outra. Em resumo, é possível ter um bom caráter e ter uma má reputação? E é possível ter um mau caráter e uma boa reputação? Eu vou sugerir também para vocês um livro de Romeu Tuma Jr. Vou virar aqui o meu notebook para vocês darem uma olhada no livro. Embora eu tenha lido, esse eu não tenho aqui na minha coleção. Estão vendo aqui, pessoal? Assassinato de reputações. E tem o 2 que vai muito além da Lava Jato, da Operação Lava Jato. Acho que vocês estão conseguindo visualizar aí, né? Vamos ver aqui mais um pouquinho. Está pensando? Bom, o nome do livro é esse, chama O Assassinato de Reputações. Está aqui o livro, para vocês terem ideia, não é caro. O valor de R$15 para quem quiser adquirir, tá bom? Eu não tenho comissão nisso, mas fica aqui a nossa dica. Assassinato de Reputações de Romeu Tuma Jr. Senhoras e senhores, tá dado o recado aqui de hoje. O tema da aula de hoje foi caráter versus reputação. Então, o tema da aula de ética. Eu ministro esse tema nas aulas e quis compartilhar aqui com vocês hoje. Quero deixar aqui um conselho. Cuidem das vossas reputações. Cuidem da sua autoimagem. Não deixe pessoas falarem mal de você. Defenda a sua imagem, né? Hoje tem acusações gravíssimas que podem destruir a sua reputação. Então proteja, não trabalhe desleixado com a sua autoimagem. Seja você mesmo, evidentemente. Esse é o conselho que a gente sempre ouve. Seja você mesmo. Porque tem gente que fala assim, professor, eu não sei ser falso. Então você, seja você. Mas não descuide, tá? Não permite que calúnias, que injúrias, que difamações atinjam você e destrua a sua imagem. Isso pode trazer sérios prejuízos. E como diz a música do Titãs, o acaso vai nos proteger quando a gente andar distraídos. Esse acaso eu chamo Deus, senhores. Que Deus nos guarde dos caluniadores, dos difamadores, dos injuriadores, dos fofoqueiros, dos Tobias, dos Sambalates, das pessoas maldosas que querem destruir a nossa reputação. Deus te guarde, cuide da sua reputação e que Deus também possa guardar sempre as suas e as vossas reputações. Senhoras e senhores, se você gostou desse vídeo, ajude-nos nesse canal, se inscreva aqui, ative o sininho, ajude, já passamos de 3.000, rumo agora a 4.000 inscritos. Conto com vocês, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.